aquele comentário que eu falei contigo agora há pouco, rapidinho, que eu gosto de comentar esse tipo de coisa, que relacionado assim, Lucas Teizin botou aqui o seguinte: comentem o que o Dragon Ball pode fazer para atingir bastante o público feminino. Também, na minha opinião, ia fazer bem para a obra atingir os dois públicos, porque hoje em dia é importante fazer. Mas que não consegui aqui, fazer isso. Cara, eu acho assim, cara, o Dragon Ball, hoje, ontem, amanhã, ele, querendo ou não, ele sempre vai ser um anime, uma obra voltada para o público masculino. Se você. Assim, existem coisas na vida que não dá para você abraçar os dois. O Dragon Ball precisa abraçar o público feminino do jeito que ele é. Ele não precisa se. Eu acho assim, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Ele não precisa se moldar de uma forma que as meninas conseguem gostar deles. Até porque, se ele fizer isso, vai acabar fazendo o quê? Espantando o público dele atual. E é o que acontece hoje em dia em Dragon Ball. Se você faz um Dragon Ball para crianças, só para crianças, você acaba espantando o seu público fiel, que é o público antigo. Entende? Então, acho que se ele fizer esse movimento para querer atrair o público feminino, automaticamente ele vai excluir o masculino, automaticamente isso aí, né? E esse público masculino vai falar, não vou querer assistir esse anime de menininha. Entende? Eu acho que é bem por aí. Tipo, existem outros animes, Sailor Moon, enfim, que é aquele anime que você vê que o forte ali são público feminino. Tipo, eu assistia Sailor Moon, eu assistia As Três Espiãs Demais e curtia pra cacete. Curtia muito. Mas será que se o Dragon Ball fizesse uma coisa parecida com isso, ele iria atrair o público feminino e ia conseguir preservar o masculino? É, a Eu acho Ribriane lá, né, e suas que amigas. é isso aí, entendeu? Eu acho que o Dragon Ball ele coloca as mulheres num patamar bem interessante. A Bulma é a mulher mais inteligente que existe na face da Terra, do universo praticamente Uhum. inteiro. Ela criou a máquina do tempo, ela salvou o universo de Dragon Ball. A gente, A Bulma é meio que a responsável por metade das sagas, né? Senão é isso as sagas não aí, É. aconteceriam sem a Bulma, entendeu? né? A gente tem a Tite, que é aquela mãe, tipo, a gente acha ela chata, acha, mas ela é uma mãe exemplar pro seu É. filho. Então, a gente tem a Android 18, que é super poderosa. É. Eu acho que o público, em modo geral, ele quer ver mulher porradeiro. Ah, mulher precisa. Para mulher ser ter destaque, ser boa, precisa ser porradeiro. Eu acho que tem outros meios que Dragon Ball faz, na minha opinião, muito bem. Fala, Butotai. Não, eu ia concordar com isso também, e até mais recentemente eles tentaram fazer um pouco disso, tipo com a Caulifla lá e a Kayle, né, que elas são as Saiyajins, elas lutam também. A gente viu um pouco, apesar de ter muita comédia lá com a Ribriane e as outras amigas dela, ainda assim a gente viu um pouco mais de mulheres sim, e eu concordo com isso. Eu já cheguei a fazer alguns posts falando a respeito. Por exemplo, eu acho que o personagem do Granola no mangá lá Dragon Ball Super, ele já tem um visual de um homem um pouco mais afeminado, e eu acho que ele poderia ser eu acho que ele é tipo um personagem que ele é pensado para ser maneiro, tanto para os homens, mas para as mulheres também acharem ele bonito, ele legal, assim como o Mirai Trunks era, e É. existem várias pesquisas de popularidade nas revistas japonesas que mostram que na época o Mirai Trunks, quando ele apareceu, ele conseguiu superar até a popularidade do Goku, porque as mulheres estavam crescendo muito como público do Dragon Ball na saga Cell, e ele apareceu como esse cara que ele é maneiro para os homens, mas ele é bonitão, ele é charmosão para as mulheres, então ele tinha um equilíbrio ali. E eu acho que Dragon Ball ele funciona realmente assim, ele sempre vai ter uma pegada, eu concordo com o Rafael, mais para os homens, mas as mulheres podem gostar dos É personagens isso aí. da história, a história porque a história é legal. Tem algumas mulheres que elas conseguem ali se ver nessas mulheres que são bonitas, que são inteligentes, algumas são fortes, têm garra, e elas também podem gostar, se elas não conseguem se identificar com o homem, né, elas podem pelo menos achar eles maneiros, né, bonitos, podem gostar, né, muita mulher gosta do romance tipo Bulma e Vegeta, né, gosta de shippar, então eu acho que Dragon Ball, num geral, ele funciona muito bem para os dois, mas é claro que a gente vê muito mais uma crescente nos homens, porque tem essa pegada mais de treinamento, de esforço, né, de algo mais de músculo, né, de musculação, assim, então acaba atraindo mais os homens, mesmo a violência, né, parece que as mulheres não se atraem tanto pela violência, a gente acaba achando, não sei se é algo até mais primitivo da gente, a gente acha muito mais maneiro, nossa, o cara sangrou, o cara foi atravessado, perdeu o braço, não sei o quê, isso tem realmente um apelo um pouco diferente, mas no geral, eu concordo que daria para trazer mais, mas do jeito que tá, já é legal, e a gente consegue ver, assim, que tem muita mulher que gosta de Dragon Ball, né? Só que, infelizmente, a gente às vezes não vê muitas delas, né? Por exemplo, pode ver, a gente está aqui três criadores de conteúdo de Dragon Ball homens, e a maior parte, se não quase todos, basicamente 99,9% dos canais que falam de Dragon Ball são de homens, né? Eu queria ver realmente mais espaço do público feminino,
eu acho que tem espaço, assim, pra ter mais isso, mas infelizmente a gente não tá tendo muito, né? Cadê as mulheres que gostam de Dragon Ball pra se manifestar, pra fazer post, pra fazer análise, né? Tem elas sim, mas eu acho que falta um pouco elas quererem se manifestar nisso também, porque elas ficam mais nos animes muito focados em mulheres. É romance, mais romance ali, mais esse tipo de coisa. Pode falar, Eu tenho uma opinião muito concreta sobre isso, que, tipo assim, cara, eu acho que se o anime tem o seu público e ele cresceu, ele tem o seu público moldado, não tem por que você mudar pra tentar agradar o outro público. Eu acho que, tipo assim, é igual a gente tem vários casos disso, né? Eu não sei se alguém aqui acompanhou muito, isso aconteceu muito, uma discussão sobre Souls-like, que é um gênero de jogo, né? Que o pessoal falava, mas tem que criar um modo fácil, porque são jogos difíceis, o pessoal queria jogar. Eu acho que tem gente que tem que entender que, de fato, existem coisas que não são para determinado público. E eu acho que isso é normal, sabe? É a mesma coisa, sei lá, um esporte. Vamos supor que você tá vindo algum tipo de esporte e você não gostou das regras daquele esporte. Você não vai querer que aquele esporte se adapte ao seu gosto para você começar a assistir. Você vai procurar outra coisa para assistir. E eu acho que é assim com tudo, sabe? Eu não vejo um problema no Dragon Ball ter esse apelo pro público mais masculino, em questão de lutas, etc., eu acho que é normal, cara. Eu acho que é a mesma coisa que, sei lá, você chegar num anime que é muito assistido por mulheres, né? Normalmente são animes realmente que tem um foco mais na história, nas relações dos personagens. A gente fala assim, pô, mas não tem uma briga nesse episódio desse anime, velho? Não tem o protagonista sair na porrada com alguém na rua e tal, e, tipo, elas não querem ver isso. E o autor da obra deve saber isso, né? E só que Dragon Ball, eu sinto que eles estão se perdendo um pouco. Tem realmente muitas obras, né? A gente sabe que não é só Dragon Ball, muitas obras têm se perdido, realmente tentando fazer isso de agradar todo mundo, esquecendo do público que fez aquela obra chegar onde ela chegou, né? Que é aquele público que realmente importa, porque às vezes esse público que eles estão tentando agradar não tá nem aí, cara. Nem se você fizer do jeito que eles querem, talvez eles vão assistir, né? Então acho que é desnecessário. Resumindo aqui o papo, o que tá falando dizendo aqui é o seguinte, que o público majoritário de Dragon Ball é masculino, 95%, 96%, ou até mais do que isso. Então, se a mulher que tiver que gostar de Dragon Ball, ela vai ter que gostar de Dragon Ball do jeito que ele é. Não precisa o Dragon Ball por si só, ele fala por si só, ele não precisa se moldar para ele atrair um público. O público precisa se interessar por ele, independente se seja de mulher ou homem, só que majoritariamente falando, o masculino é que prevalece. Tem mais um, hein? Dalton S. Barros. Dragon Ball tem bastante público feminino. Sempre vejo react delas ao anime por aí. Mas, cara, mulheres que nem sabem o que está assistindo. Elas só assistem Dragon Ball porque é famoso. Os reacts só são buscados porque o Dragon Ball é o que dá views. O Dragon Ball, assim como o Naruto, é o que dá views no YouTube. É isso aí. Se o Dragon Ball não fosse um anime que fosse famoso, eu duvido que estariam reagindo a esse anime. E falo, já assisti esse tipo de react, que as mulheres não entendem bulhufas do que estão assistindo. Elas só pegam as partes marcantes do anime, transformação, briga, luta, para reagir, porque é o que dá views. Eu cansei de ver react de gente, tipo, assistindo, tipo assim, pega o filme mais hypado e assiste, e, tipo assim, não tem... Eu vou ver e falo, caraca, mas a pessoa não faz ideia do que tá assistindo. Claramente ela tá assistindo pra ganhar view, sabe? E assim, tá bom, não tem problema, mas eu acho que é normal, pessoal, a gente aceitar que, cara, o Dragon Ball tem um público estabelecido e se a pessoa for gostar, por exemplo, eu sigo... Acho que 2 ou 3 criadoras de conteúdo no Instagram que de fato gostam de Dragon Ball, sabe? Tipo assim, cara, elas têm uma história grande com Dragon Ball, assim, e é só post de Dragon Ball o tempo inteiro. Às vezes, muitos posts focados realmente na história de Dragon Ball, e é bacana. Só que a gente tem que entender que, cara, isso é, sei lá, 5% do público de Dragon Ball, né? É difícil ter. E é normal, cara. Acho que é natural. E é como eu falei, não tem como a gente pegar obras que foram feitas também pensando em mulheres, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de Crepúsculo, tá? Por mais que eu gosto bastante de Crepúsculo. Mas não tem como você negar que o público majoritário é feminino. É isso aí. É uma história feita pro público feminino, né? E é normal, cara. Eu não vou olhar e falar assim, não, cara, eu quero que faça um remake de Crepúsculo, porque eu quero ver mais porradaria, eu quero ver sangue. Não, cara, eu entendo qual é a proposta, eu assisti e gostei. Mas é normal você ver um monte de homem que vai assistir e falar, mano, que besteira, esse negócio de romancezinho chato, velho, tal, normal, cara, tranquilo, não é pra ele, sabe? Vai assistir outra coisa. Eu acho que isso, cara, só pra fechar aqui o assunto, eu acho que isso cai muito, hoje em dia, no pessoal que acha que tudo tem que agradar todo mundo. Existem nichos e obras pra isso. Vai ter obra que vai agradar público X, público Y, o Dragon Ball tenta agradar o máximo possível o público masculino.
mas nem por isso ele esculacha as mulheres que existem no seu universo. Tem lá, como eu falei aqui agora. Então, acho que, tipo, ele tenta agradar ao máximo o seu público, o público que compra ele, que compra os games, que assiste animes, compra os produtos de mangás, esse tipo de público. E, igual eu falo, eu repito aqui, eu não vejo mulher hoje em dia falando de Dragon Ball. Na minha época da escola, eu não vi nenhuma mulher falando sobre os episódios. Era só homem falando. Então, isso se reflete dentro do anime também. Vou fazer um anime para quem não assiste? Vou fazer para quem assiste. Vou fazer uma obra para quem não lê? Vou fazer para quem lê. Era normal, né? Na É escola normal. Era tipo assim, normal. os moleques falando de Dragon Ball e as meninas falando de Rebeldes, né? Tipo, tipo assim, pô, é normal. É normal, pô. E vida que segue, entendeu?